Quando você me procurou para quê? Meu objetivo era emagrecer, perder peso. Você não fazia a menor ideia que você sofria violência psicológica e sexual? Não. Porque o que eu passava, eu achava que era obrigado. Do meu casamento, eu achava que aquilo era normal. Por que você achava que era normal? Eu achava que era normal porque, na minha cabeça, todos os homens faziam isso com as outras mulheres e ninguém reclamava, então também não tinha por que reclamar. Porque você não escutava nenhuma mulher comentar que sofria com esse tipo de situação, você achava que era normal. Eu achava que era normal. Num ambiente onde eu conheço várias pessoas, nunca ninguém falou nada. Então, para mim, todos eles faziam, era certo e tinha que aceitar. Do jeito que fazia, tinha que fazer. E mesmo você sendo uma mulher cristã, você vivendo em um ambiente de pessoas religiosas, você achava que era normal ser tratada da maneira que você era tratada. Sim, achava. Você, quando a gente começou o seu tratamento e eu falei para você que o que você vivia era uma condição de abuso sexual e de abuso psicológico, o que você sentiu? Eu, a falar a verdade, eu senti um alívio quando a senhora me falou isso. Por que alívio? Porque eu achei que ia ser isso por sempre. Ah, porque você se sentiu liberta. Eu achava que não podia falar nada com ninguém. E se eu falasse, as pessoas iam falar, casamento é assim mesmo, tem que aceitar, porque você tem filhos e é desse jeito. Então, quando a senhora me falou que eu estava sofrendo abuso, então eu me senti mais aliviada. Porque você pensou assim, então isso tem que mudar. Sim, verdade. Não sou obrigada a viver nessa condição para o resto da vida. Sim, foi isso que eu pensei. Você ouvia palavras que te faziam sentir o quê? Palavras que o seu marido dizia para você? Senti nada. E fazia me sentir as piores pessoas desse mundo. A palavra mais forte foi de animal. Eu era um animal. Ele te chamava de animal, sim. Essa foi para mim, praticamente, Afinal, na minha cabeça, parecia que eu era mesmo. Você acreditava que você realmente era um animal? Sim. Era a pessoa que eu confiava. Ele falava, eu achava que realmente sim. Hoje, como é que você se vê? Hoje me vejo uma pessoa que possa ser livre. Com direito a ser feliz? Sim. Entende que você merece respeito? Sim. Já eliminamos quase 20 quilos. Hoje batemos 19 quilos eliminados. Sim, muito feliz por isso, porque eu achei que eu não conseguia voltar para trás. Realmente achava que eu só ia engordar e com medo até de morrer. Meu medo era de morrer. E na verdade você entende que você se escondia atrás do peso? Sim. Hoje você entende isso? Que você não precisa ser obesa para se proteger contra o sexo sexo abusivo? Você entende que era um sexo abusivo? Sim. Depois que eu comecei a ver aquilo, eu entendi que não veio fazer comigo porque eu achava que, como assim, eu tinha vergonha de contar para alguém da minha família, né? Tipo assim, ela não vai contar para ninguém, então eu vou continuar fazendo e
acabou, ela, né? Mas graças a Deus, Deus ele é muito bom. Colocou gente especiais na minha vida. E hoje você colocou um ponto final nisso, que é o principal. Você exigiu respeito do seu marido. Sim. Colocou as suas condições e ele entendeu isso. Não é? Sim, verdade. Por que você acha que você sofreu violência psicológica no seu casamento? Porque quando nós casamos, eu tinha um ministério, né, de pregar. Tanto é que eu conheci através disso. Eu fui convidada para pregar, né, trazer a palavra, ministrar a palavra na igreja dele. Foi através disso que nós nos conhecemos. E depois, então, que eu me casei, ele dizia... ele colocava empecilhos para eu não levar a palavra, colocava defeito da forma quando eu pregava, ele colocava defeitos, sempre assim, ele sabia mais e eu estava errada, entendeu? E com isso eu fui me... Ele foi desestimulando você. Foi me anulando, a ponto mesmo que um dia eu tive uma experiência que me convidaram para trazer a palavra e eu trouxe, e depois a irmã estava falando comigo, que ela estava conversando com uma outra irmã e a irmã falou que eu não era mais a mesma pessoa de quando eu era solteira. Que eles viam que a palavra estava diferente. Porque você, pouco a pouco, na verdade, você foi perdendo a sua autoestima. Sim. Você foi acreditando no discurso dele de Sim. que você não era capaz. Sim. Igual serviço, eu assim, trabalhando e ele assim, não trabalhava. Ele ficava 4, 5 meses no serviço e saía. E eu morava perto do meu serviço. E eu saía 15 minutos, mesmo porque eu adiantava as coisas em casa. E ele dizia que eu não era uma boa funcionária. Ele dizia que você não era uma boa... Ele dizia... No dia a dia, na sua convivência, ele falava palavras que te ofendiam? Ele falava, e ele teve 2 casos em que ele me constrangeu muito. Um comentário que ele fez com a minha mãe sobre a nossa intimidade e que eu fiquei envergonhada perto da minha mãe. Eu fiquei muito triste. Coisa que era para ele ter conversado comigo, ele não conversou, ele foi falar com a minha mãe. Então, assim, você hoje você consegue observar que ele foi anulando. Ele foi me anulando. Os meus amigos se afastaram. Olha só, quando eu tive neném, todos os meus amigos foram me visitar, né? E sabe o que acontecia? Quando a pessoa ia embora, eu tinha que jogar o presente que a pessoa deu fora. Por quê? Não era de Deus. Por quê? Não era de Deus. Porque ele assim determinava. Ele assim determinava. E porque ele se achava uma pessoa muito religiosa. Espiritual. Você, na época, tinha consciência de que você sofria violência psicológica ou não? Não. Só mais pra frente, já no final, que eu já estava dependente de calmantes, que eu vi que ele estava abusando de a você. Minha mente. Você hoje entende que ele destruiu a sua mente. Sim. Ao ponto de você se tornar dependente de medicação Sim. química? Sim. Só com palavras? Só com palavras. Hoje você tem consciência de que você sofreu, de que o que aconteceu com você foi violência psicológica? Sim. E hoje, até hoje, na verdade, você ainda faz uso de medicação? Sim, faço. Ele transformou a sua vida? Transformou.
Mas a gente está mudando essa história. Glória a Deus por isso. Você, depois de Deus, foi um divisor de águas na minha vida e na vida do meu filho. A gente está diminuindo o uso da medicação para que você possa ter a sua mente cada vez mais lúcida e saudável. Isso. Não tomo mais o calmante, só estou só com antidepressivo. Amém. Eu tomava calmante de manhã para aguentar o dia. Amém. Deus abençoe. Amém. Olá, meninas. Eu sou Mônica de Souza, trabalho com psicanálise e com nutrição. Nós vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre violência psicológica. Como acontece, como perceber se eu estou sendo vítima de violência, de abuso psicológico? Acontece de múltiplas formas e algumas vezes passa despercebido, inclusive pela própria vítima. A vítima não tem consciência de que o que está acontecendo com ela é um tipo de agressão. A maior parte das mulheres que sofrem a violência psicológica, elas acham que é natural, que é comum, que elas estão apenas lidando com uma pessoa que é grosseira ou mal educada. Quando elas percebem que o que elas estão sofrendo é uma violência psicológica, normalmente é quando danos já são percebidos na vida delas. E por incrível que pareça, o agressor também, em muitos dos casos, não tem consciência de que o que ele está fazendo é uma agressão psicológica. Para muitos pode parecer bobagem ou até um exagero o conceito de violência psicológica. Isso é porque muitas pessoas não sabem das consequências na vida da vítima. Mas palavras e atos que humilham, que desvalorizam, que diminuem o outro, palavras que afetam a autoestima, xingamentos, chantagem emocional, manipulação, constrangimento, tudo isso é violência psicológica. E uma outra forma de violência emocional também é quando o abusador leva a pessoa abusada a começar a duvidar de sua própria sanidade mental, por situações criadas com essa finalidade. Por exemplo, ele cria situações e quando a vítima percebe ou tenta se defender, o abusador ele tenta convencer a vítima de que ela está vendo coisas onde não tem, que ela está ouvindo coisas que não foram ditas, e aí a vítima começa a duvidar da sua própria sanidade mental. Há muitas formas de desestabilizar o psicológico do outro. E esse comportamento repetido com frequência por alguém é uma agressão, é abuso. E por que isso é violência psicológica e não simplesmente um comportamento mal educado ou grosseiro? Muito simples, porque isso tem a intenção de abalar e fragilizar o emocional psicológico da vítima. Essa agressão não vai simplesmente causar uma mágoa, uma dor, ela vai causar danos e danos profundos. Tanto é real que geralmente as mulheres que vivem essa situação desenvolvem ansiedade, insônia, obesidade ou anorexia, toque, depressão, pensamentos suicidas, perda da libido e muito mais coisas podem acontecer. A vítima, ela pode se tornar dependente de psicotrópicos e até de álcool em alguns casos. É comum o agressor procurar manter a vítima afastada de seus familiares e também de seus amigos, para evitar que essa vítima fale do que está acontecendo com ela. Isso é muito comum. Se você detectar que vive um relacionamento que traz a você danos psicológicos, o primeiro passo é reconhecer e entender que a culpa não é sua. Superar a vergonha, que em muitos casos a vítima sente vergonha, e buscar ajuda. Sim, buscar ajuda. A violência psicológica não acontece exclusivamente no relacionamento conjugal. Ela pode acontecer em um relacionamento profissional, em um relacionamento de amizade, em qualquer tipo de relacionamento.
mas é muito comum no relacionamento conjugal. Em muitos casos, é necessário fazer terapia para superar. Na minha prática, eu tenho observado que nem sempre, quando isso acontece no casamento, significa o fim. Eu tenho tratado mulheres que, após recuperarem sua autoestima, a partir da terapia, elas conseguiram mostrar aos seus companheiros que o que eles achavam ser um tratamento normal não era normal. E não seria mais tolerado aquele tipo de comportamento. E o respeito, ele foi restabelecido no matrimônio. Então, necessariamente, quando você identifica que você é vítima de violência psicológica, significa o fim do seu casamento. Em muitos casos, há possibilidade sim de resgatar o respeito e a convivência saudável. Em muitas situações, a mulher se sente fragilizada e aceita o abuso por muitos anos. E isso só faz com que a situação ela piore cada vez mais. Porém, quando a autoestima é recuperada e o cônjuge percebe isso, ele pode se adequar a um novo modelo de relacionamento, baseado em novos valores. Isso não é impossível, de forma nenhuma. Muitos homens que se apresentam, mesmo como religiosos, encaram com naturalidade alguns comportamentos que destroem as bases emocionais de suas companheiras e precisam muitas vezes serem realmente confrontados em suas crenças e valores. Quando o agressor toma consciência do dano que está causando e se submete a um novo modelo de relacionamento que vai de encontro a tudo aquilo que ele achava que era normal, isso pode beneficiar ambas as partes. Isso não só é possível de acontecer, como eu tenho visto acontecer sim na minha prática clínica. Agora, o que não é possível é a mulher se calar, é a mulher perceber que ela tem se anulado, ou melhor, que ela tem sido anulada, que ela tem sido humilhada, desvalorizada, e ela não fazer nada para mudar a situação. É possível mudar. E não é vergonha pedir ajuda. Fica a dica.